Louvado seja o teu nome. Nós estamos encerrando essa ministração. Podem sentar em nome de Jesus. Nós preparamos um cenário, nós preparamos um roteiro e pedimos apenas para que o Senhor viesse e trouxesse a luz no nosso coração, para que pudéssemos entender sobre esse grande plano de Deus com relação aos seus filhos. O Senhor nos resgatou. O Senhor elaborou um plano no seu coração, antes mesmo de nos criar, antes mesmo de nos gerar, antes mesmo de nos conceber como filhos, como criação. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus já era conhecido antes da formação do mundo. Então Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem, com o pecado do homem, com a corrupção do coração do homem. Ele criou um plano para que a sua criação não se perdesse. E é sobre isso que estamos aqui hoje. Nossos cultos aos domingos não são assim, mas há algo que Deus quer deixar bem marcado no nosso coração, sobre o plano dele a nosso respeito. Você faz parte. E o plano iniciou-se com a criação do homem, com a queda do homem. Deus providenciou a sua graça na segunda fase, providenciou a sua graça no seu Filho amado Jesus Cristo, para que aquele que ele amava não se perdesse, para que não permanecesse distante, desconectado do seu Criador. Ele planejou em Jesus, e através da sua graça Ele nos trouxe de volta como filhos amados, a tua presença, a sua presença. Entendemos aqui que não poderíamos fazer por nós mesmos. Tinha que haver um sacrifício maior para que a justiça de Deus fosse feita. Como nós ouvimos aqui, pelos nossos irmãos que passaram aqui anteriormente, nós ouvimos que Deus é justo, e tinha que impor a sua condenação sobre nós, mas Ele enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar. Esse era o plano, para que o homem fosse salvo. Mas todo plano tem um começo, tem um meio e tem um fim. E eu gostaria de falar para você sobre esse fim inevitável. O grande plano de Deus vai chegar ao fim e será consumado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz assim: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Esse Cristo que padeceu, que morreu por nós, que levou sobre si os nossos pecados, a palavra de Deus diz que Ele vai voltar, mas não mais como um cordeiro, mas Ele volta agora como um leão. Ele não vem mais como um servo, mas vem agora como o justo juiz. Isso é uma realidade inevitável. O juízo final, o grande tribunal de Cristo. Nós gostaríamos de ficar falando para você somente da graça que há em Jesus. É bom ouvir o quanto somos amados, mas esse plano tem um fim, e um fim será o juízo de Deus, o justo juízo de Deus. É uma realidade inevitável. O juízo final é um tema frequentemente ridicularizado pelos incrédulos, porque a ideia de prestar contas a Deus assusta. Salmo capítulo 10, verso 3 a 11 diz assim: pois o ímpio se orgulha da sua própria cobiça, e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca.
Deus não está em nenhum dos seus planos. Os caminhos dele prosperam sempre. Os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, eles os trata com desprezo. E diz a si mesmo: jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobreverá a mim e a minha descendência. Sua boca está cheia de maldição, enganos e ameaças. Debaixo da sua língua a maldade e perversidade. Ele fica à espreita nos povoados, mata o inocente em emboscada. Seus olhos espreitam o despreparado, o desamparado. Ele ama a emboscada como um leão na sua toca. Fica à espreita para apanhar o pobre. Ele o apanha e o arrasta para a sua rede. Agacha-se e fica de tocaia. Assim os indefesos caem em seu poder. E diz a si mesmo: Deus se esqueceu, cobriu o seu rosto, e nunca verá a minha maldade. Assim é o ímpio. Talvez você conheça alguém assim. É um erro rejeitar que haverá um julgamento. O erro da rejeição, ignorar, não crer no juízo, não anula a sua existência, nem livra ninguém das suas consequências. Há uma verdade central sobre isso. A palavra de Deus é categórica. Todos comparecerão diante do tribunal. Mas para nós, os filhos, que recebemos o sacrifício de Cristo, que recebemos a redenção no seu sangue, para os filhos de Deus, os cristãos, para os que creram, esse dia não é de terror, mas é o dia da redenção. É inevitável enfrentar o tribunal de Cristo. Todos comparecerão. O texto que lemos no início diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ninguém escapará. Ninguém escapará. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem teremos de tratar, com quem teremos que prestar contas. Ninguém escapará. O julgamento das obras, cada um receberá de acordo com o que fez por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Há uma ilusão sobre uma impunidade, porque nós olhamos para a justiça humana e vemos falhas, e vemos compras de sentença, e vemos juízes operando na iniquidade, na injustiça, e olhamos e não enxergamos punidade para eles. É a verdade ou não é? Se nós olharmos para a nossa nação hoje, é verdade ou não é? É verdade ou não é, irmãos? Vocês estão aqui comigo, amém? Não dá uma sensação de impunidade, que ninguém mais é punido pela sua injustiça? E há uma ilusão pairando sobre a humanidade, que os que praticam a injustiça contam com a falha das leis humanas. Mas a justiça de Deus é perfeita e inescapável. Ninguém escapará da sua justiça. Mateus 25 fala sobre vida ou castigo eterno, vida eterna ou castigo eterno. Verso 31, Jesus vem narrando: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Não tem a ver com ideia política aqui, pelo amor de Deus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança. Lembra o Clédis ministrando aqui para vocês antes de mim? Nós não trabalhamos por isso. Jesus fez todo o trabalho.
para que nós pudéssemos receber junto com Ele. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós pudéssemos receber a herança, o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Haverá uma prestação de conta. Haverá uma prestação de conta. Por isso que nós estamos sendo transformados através da graça que há em Cristo Jesus. A porta da graça está aberta, e através da graça há um aperfeiçoamento contínuo, há uma transformação, há um aperfeiçoamento do cristão, para que quando nós chegarmos diante desse tribunal, as nossas boas obras sejam destacadas e nós possamos receber aquilo que nos está preparado. Há uma transformação, um processo contínuo. Aqueles que creem na mensagem da cruz são aperfeiçoados continuamente ao longo da vida. É o que diz Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Há uma graça que santifica. A graça de Deus nos educa a abandonar a impiedade, a viver de forma justa e piedosa neste mundo. Tito, capítulo 2, verso 11 e 14 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, guardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado, zeloso e de boas obras. O Crédito falou aqui com muita propriedade: nós não fazemos por temor, por medo do inferno, mas nós fazemos porque fomos alcançados pela sua maravilhosa graça. Por isso que a nossa existência aqui na terra é curta. Existe um propósito do tempo em que andarmos peregrinos nessa terra. Precisamos remir o tempo, focar naquilo que tem valor eterno. Efésios 2:10 diz assim: que nós somos a obra-prima da criação de Deus, com o propósito de realizarmos as obras que para nós foram preparadas antes mesmo de sermos criados. É sobre isso o plano eterno de Deus. Antes de criar o homem, Deus já tinha um plano e um propósito para a sua criação: torná-los filhos adotados por Deus. Eu sei que quando falamos do juízo, quando falamos do tribunal de Cristo, gera um pouco de temor. Mas não pode, o temor é entendendo da responsabilidade, que teremos que prestar contas. É um temor, é uma submissão, devoção, entendendo que Ele é Senhor e nós somos seus servos e filhos. Mas existe algo que o cristão precisa entender, que é a paz da justificação. E isso é contra o medo do juízo. É a paz da justificação versus o medo do juízo. Efésios 2, capítulo 3, 18 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contida em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo Ele, proclamou a paz
para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Então, quando nós olhamos para o grande tribunal de Cristo, quando nós olhamos para o justo juiz, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, e o Espírito Santo testifica que somos seus filhos. Romanos 5, 1 e 2 diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como justo juiz, nos traz alegria, por causa da redenção que há sobre nós, no seu sangue. Essa é a nossa motivação. Enquanto algumas religiões buscam barganhar com Deus por medo, os filhos de Deus descansam no sacrifício de Cristo. A motivação correta, a nossa obediência não é por medo da punição, mas por amor e gratidão a Deus. Somos salvos em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há um descanso. Colossenses capítulo 2, verso 20 e 23 diz assim, sobre essa diferença religiosa, da imposição de uma religião, que fala que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, para que você possa ser aceito. Isso não é evangelho, isso são dogmas, paradigmas religiosos. Quando Colossenses 2, capítulo 2, verso 20 a 23 diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, mas é falsa humildade e severidade com o corpo, e não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Não tememos o que está por vir. Para aqueles que estão em Jesus, não deve haver temor pelo futuro. Deve haver descanso em nossas almas, porque Jesus cumpriu com todos os requisitos de Deus, para que pudéssemos morar com Ele pela eternidade. Existe uma missão para a igreja. A única preocupação dos filhos de Deus em relação ao tribunal de Cristo deve ser a urgência de pregar o Evangelho e salvar o maior número de pessoas, porque Ele virá, queiram ou não. Ele virá e julgará a terra. Nós somos os ministros da reconciliação de Deus com o mundo. A igreja está incumbida de salvar a outros. E existe um convite para nós hoje. Se você ainda vive com medo do juízo final, é porque ainda não experimentou a justificação pela fé. Você é apenas um religioso que segue uma religião. Essa é a gospel, mas podia ser qualquer outra. Se você ainda vive com medo do juízo final, se você ainda tem medo, temor no seu coração, é amedrontado pelas suas obras más, você precisa hoje se entregar plenamente para Jesus e receber o perdão no seu sangue. Talvez você esteja caminhando conosco aqui, andando conosco, mas ainda não experimentou a alegria e a paz que vem com a salvação de Jesus Cristo. Deus estende a sua graça hoje
para que você mude o seu destino eterno. Aos que crerem em Jesus Cristo e o receberam como seu Salvador, a palavra diz que esses receberão o poder de se tornarem filhos de Deus. Contra esses não há mais acusação, nem mais condenação. Apenas a expectativa para uma vida eterna com Deus.